fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com, com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento, tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Energia renovável na Amazônia. Um sonho ou realidade? Como desenvolver a cultura da energia limpa diante de tantos desafios logísticos na região ambientalmente mais vigiada do planeta? Então, essa dificuldade logística, rios, enfim, deslocamento, isso aí atrelada a soluções de armazenamento com bateria, com uso de bateria, que são também soluções que a gente vai estar trazendo para produzir aqui localmente. Cara, é um benefício social, econômico, gigantesco. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Olá, nesta sexta-feira, um apagão cibernético global causou um problema com a empresa de segurança cibernética CrowdStrike e afetou os serviços em vários países, incluindo o Brasil. Aqui no país, os problemas começaram a ser reportados às 8 horas da manhã, impactando ali o serviço da Microsoft e também de bancos como o Banco do Bradesco, Banco do Brasil, Neon, Nexter, Banco Pan. A Azul Linhas Aéreas informou também possíveis atrasos em voo devido a falhas no sistema de reservas. Para mais informações, acesse agora mesmo opoder.com. Até mais! Nos dias 19 e 20 de agosto, o Centro de Convenções Vasco Vasques Manaus será palco da Expo Segurança 2024. Grandes nomes da segurança pública estarão presentes, trazendo as melhores soluções e inovações para você e, claro, compartilhar ideias e experiências. Venha expandir sua rede de contatos, conhecer as últimas tecnologias e contribuir para um futuro mais seguro. Expo Segurança 2024, 19 e 20 de agosto. Garanta já o seu lugar. Muito boa tarde a você que está acompanhando agora o Segurança Agora. Agora é comigo, Brendo Cidade. Nosso amigo, ele está em outra missão agora, que é o antigo apresentador e tudo mais. Ele vai nessa missão, mas vai voltar de forma triunfante, isso eu tenho certeza. E hoje nós contaremos com o Dr. Edinho Schroeder, que ele vai trazer um convidado especial para falar sobre fronteira, todos esses negócios de tráfico de droga, dos rios e tudo mais. Ele vai falar de forma espetacular, você não pode perder. E outra coisa, tá? Hoje nós vamos trazer as imagens dessa semana do CBMAN, que é o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. É isso mesmo, essa semana eles fizeram 148 anos e nós estivemos lá para mostrar toda a cerimônia que aconteceu e vamos colocar para vocês de forma exclusiva, só nós estivemos lá. E agora nós vamos com o Dr. Edinho Schroeder para ele trazer o convidado especial que eu falei para vocês. Pode estar, Dr. Edinho, por favor. E aí, muito obrigado, Dr. Edinho, por estar conosco aqui no Segurança Agora. Subindo uma bronca, né, rapaz? Veja bem, eu fico muito grato da gente poder estar tendo a oportunidade de substituir aqui o Dr. Hilton Ferreira, que está numa missão extremamente importante para a cidade de Manaus e que com certeza ele vai colocar... Vai trazer muitas coisas boas, recursos, exato, né? Exato. Não, ele vai informar o que ele vai fazer e o porquê que ele não está aqui. E essa oportunidade que ele está me dando aqui de falar especificamente de fronteiras, nós vamos estrear hoje com um convidado especial realmente, que é
o comandante Eduardo Reis. Eduardo Reis comandou Santo Isabel do Rio Negro, comandou Barcelos, comandou São Gabriel da Cachoeira, e no período que ele estava comandante de São Gabriel da Cachoeira, foi o período em que o delegado federal Dr. Sérgio Fontes assumiu a Secretaria de Segurança do Estado. Então vou deixar vocês dois agora sozinhos, tá? Pode chamar o convidado que eu vou sair da cena. Queria ter a oportunidade aqui de chamar o nosso comandante, o Eduardo Reis, policial militar experimentado, gente do bem e de bem, para a gente poder colocar sobre a experiência dele, a vivência minha em São Gabriel da Cachoeira e as fronteiras do nosso estado, o estado do Amazonas. Nós temos, né, Eduardo, de fronteira seca no estado do Amazonas, desde do Acre até a Guiana, quase 3.700 quilômetros. É um continente praticamente, né? É um continente. Isso, Brasil, para vocês que não têm noção, as nossas estradas aqui na Amazônia são os rios. Então, a gente tem que estar muito preparado para isso, né? A sua experiência de São Gabriel? Doutor, satisfação de estar com o senhor aqui, todos que estão nos assistindo. É muito gratificante, né? Reencontrar o senhor depois de tanto trabalho juntos, né, em conjunto. Gente que comandou São Gabriel por 2 oportunidades. A primeira, o senhor, né, sempre foi aquele braço forte, que sempre e nos a mão ajudou, amiga, né? E que nos ajudou junto com o Exército Brasileiro, o Exército ali que, a Força Aérea, que está presente, né, nas 7 comunidades ali fronteiriças. 7 pelotões especiais de fronteira. Querari, Tunuí, São desde Joaquim, Maturacá, Cucuí, até Iuareté, Pari-Cachoeira. Isso. E é muito gratificante saber que tem pessoas que se importam com aquela região, né? Que existe não só a região, mas a população que está ali inserida. São Gabriel hoje, que pouca gente sabe, mas é uma tríplice fronteira, faz uma tríplice fronteira, né? Tanto com a Colômbia como com a Venezuela. Isso lá nós já estamos lá em Cucuí, né? Cucuí, que é 200 quilômetros de São Gabriel. Isso para o Brasil entender, comandante Eduardo Reis. Nós temos uma rodovia federal lá em São Gabriel da Cachoeira, que é a BR-307. Ela sai de São Gabriel e vai até Cucuí. Né? E tem um episódio interessante, me permita fazer essa observação, para a gente colocar o braço forte e a mão amiga dentro desse processo. Se não me falha a memória, foi em 2016, a estrada estava tão devastada e o Exército com dificuldade para fazer a manutenção. E o indígena que adoecia lá no pelotão especial de fronteira de Cucuí levava às vezes 18 horas de barco para chegar em São Gabriel. E a Câmara Municipal me fez um pedido, o prefeito fez um pedido, eu fui a Brasília, conversei com o nosso eterno comandante, o 4 estrelas, General Vilas Boas, ele era o comandante do Exército, e eu entreguei o ofício, quando foi à noite eu ouvi na Voz do Brasil, por ordem do comandante do Exército Brasileiro, a obra de recuperação da BR-307, que atende os indígenas da região de Cucuí, Balaio, os 7 lagos, né? Isso, 7 lagos. Os 7 lagos. Isso, Brasil, só se vivencia estando lá, né? Uma experiência muito única. Né? Isso. Lá é uma realidade que pouca gente conhece. Né? Essa tríplice fronteira, a Polícia Militar também fez muita incursão lá, né? Isso. Graças a Deus tem muito apoio do Exército. Né? O Exército ali, a logística em São Gabriel é algo extraordinário. Né? A quantidade de rios, de bacias ali, de locais que só realmente o apoio do Exército que dá para... Né? E o Exército, graças a Deus, sempre teve uma grande parceria com a Polícia Militar. Né? Sempre. O Exército está presente nas fronteiras, né? A Polícia Militar, ela tenta se fazer presente, né, na sua possibilidade. E graças a Deus hoje, na verdade, os municípios do Amazonas é um dos mais seguros. Né? Sim. Os índices de criminalidade do município de São Gabriel são muito baixos. Vocês veem que o comandante está puxando a sardinha para o trabalho que a PM e a Polícia Civil fazem lá em São Gabriel. A gente tem sempre o apoio, Brasil, da Força Aérea Brasileira no deslocamento de Manaus para São Gabriel.
não é uma logística simples, né? Se não tiver esse apoio, a gente não consegue essa movimentação para lá. Mas é importante que tu me digas dessas pequenas incursões lá em Cucuí, o que tu conseguiste enxergar de real entre Colômbia, nessa tríplice fronteira? Hoje, graças a Deus, existe uma paz reinando em relação à segurança. Sim. Né? Como eu falei, os índices lá são muito baixos de criminalidade, graças a Deus, e é muito assertivo do governo do estado agora colocar uma base, que foi um projeto nosso, quando estivemos em Barcelos em 2015, estivemos em Barcelos, daquela base que é bem na fonte do Rio Branco, né? Sim, do Rio Branco. E graças a Deus tem uma base hoje lá, e essa base ela consegue fazer na verdade consegue captar tudo que desce, né, no Rio Negro. Sim. E o que acaba que não diminui e desencoraja muita questão do próprio tráfico de drogas. É importante que o Brasil tenha conhecimento de que a PM tem uma jurisdição e o Exército também tem uma jurisdição de polícia nas fronteiras, né, comandante? Na área dos 150 quilômetros, o Exército Brasileiro... Existe uma legislação específica, né? Para isso, né? Que abrange em determinados períodos, né, de acordo com a legislação. Mas é sempre um trabalho de apoio, um trabalho de apoio. Como eu falei, a logística, o Exército que consegue realmente fazer junto com a polícia ali, com a força policial, mas o Exército é um grande apoiador também, né? Eu vou tentar com o comandante Eduardo Reis pegar algumas imagens de algumas operações que ele fez por lá, para que a nossa equipe aqui técnica possa inserir como ilustração desse trabalho. Agora, como o nosso objetivo é fronteira, como o nosso objetivo é pelotões especiais, né, eu acho importante a gente comentar algumas das nossas missões e incursões nesses pelotões. A gente podia destacar muito a questão de ORT. Né? ORT, querendo ou não... Nós juntos tivemos algumas vezes em ORT. Isso, ORT. É verdade. Fomos em comitivas, né, algumas vezes. Lá é muito interessante porque a população lá é muito grande. Eu não imagino, mas só de voadeira lá é 24 horas para chegar em ORT. Né? Diga para o Brasil quantos litros de combustível a gente gasta saindo de São Gabriel Cajueira aí ao Areté nessas 24 horas, se formos num 110. A gente tinha um 115, eu tirei esse parâmetro do 115, 115. Né? E chegava a gastar 450 litros de gasolina. Para ir, Brasil. Para ir. Fica bem na fronteira. Na fronteira. É o extremo. O extremo. Tem o Areté do lado de cá e o Areté do lado de lá, que é Colômbia. Lá tem um posto do Exército colombiano. Do outro lado, e daqui do lado do rio de cá. Inclusive, no programa anterior, eu fiz um comentário que, com as informações que eu recebi de Iauareté, né, que as Farc haviam se instalado lá nesse posto, que o Exército havia abandonado, uma coisa parecida. Do lado de lá. Né? Do lado de lá. Iauareté, Colômbia. Né? Então isso preocupa a gente aqui, e o Exército Brasileiro é a nossa linha de defesa, né? E lá mora uma média de 5 mil pessoas, né? Uma localidade dessa. Um pouquinho mais, porque... Eu estou tirando estatística, de 2018, quando eu mandei a primeira vez lá. A segunda vez não tive oportunidade. Mas deve ter crescido a população. E lá em Iauareté, nós devemos ter mais ou menos 10 etnias em Iauareté, né? Os Dessana, os Curipacos, os Tucanos, muito baré também. Os Tarianos, os Barés. Então, vocês não têm ideia, Brasil, do tamanho que é esse Brasil. É verdade. Né? E a experiência que o comandante Eduardo Reis amealhou nessa luta, nessa calha do Rio Negro. Lá em Areté a gente fez muita presença, né? A questão, às vezes, a presença do Estado no local, né? E isso era muito importante porque conseguia ali conter alguns casinhos que a gente conseguia resolver, outros só a presença já dava uma solução, né? E ali precisa realmente, ali é uma luta do povo lá que tem na verdade eles gostariam que fosse um outro município, né? O Areté, sim, né? veja bem, hoje eu vou usar
um momento do nosso eterno governador, o professor Gilberto Mestrinho. Um dia nós perdemos uma eleição e eu perguntei, governador, como é que nós vamos tratar agora aquele que foi o vitorioso? E ele disse para mim, desce do palanque, não importa porque nós perdemos a eleição. Se foi por incompetência nossa, se nós fomos roubados, se nós fomos traídos. Na minha administração não tem terceiro turno. Nós não vamos judicializar as eleições. Então vá lá com o governador eleito, pergunte que dia que ele pode me receber. E eu fui com o governador, que era o Eduardo Braga, e ele fez a observação, rapaz, o Gilberto Mestrinho é o nosso decano. Você vê como ele é um estadista, gente. Diga para ele que a hora que ele me convocar, eu estarei com ele. Então, o Brasil precisa entender que precisa descer do palanque. O presidente da República se chama Luiz Inácio Lula da Silva, você gostando ou não. Então, hoje, se alguma coisa você quer que dê certo, no Palácio do Planalto você vai ser recebido pelo presidente da República. Então, quando a gente fala em região da cabeça do cachorro, se não tiver um apoio do Ministério da Defesa, se não tiver um apoio do programa Calha Norte, que hoje está em excelente performance, se não tiver um apoio da Força Aérea, do Comando Militar Aéreo da Amazônia, se não tiver um apoio do Comando Militar da Amazônia com o Exército, as coisas não acontecem, Brasil. E nós temos aqui as forças auxiliares, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nós temos uma integração muito positiva, né? Só quem conhece é quem vivencia a Amazônia. E eu tenho vivenciado a Amazônia nos últimos 50 anos. É uma diferença, estou com 62 agora, espero que Deus me conceda mais aí uns 20 anos para que eu possa produzir mais. E dentro de São Gabriel da Cachoeira, a gente tem vários projetos que a gente quer compartilhar com Barcelos, com Santa Isabel do Rio Negro. Eu não sei, tu comandaste lá Barcelos, então Barcelos tem o privilégio de ter a tua experiência para enriquecer a região. Né? E um dos projetos que nós vamos fazer em São Gabriel, que vai mudar a vida de 2.000 famílias que estão numa região há muitos anos, todo mundo diz, eles estão abandonados. Não, o governo federal tem trabalhado. O governo federal entregou agora 550 títulos nessa localidade. Lá nós temos uma colaboradora, uma coordenadora lá, que é a senhora Dona Rosa, ela que coordena aquele pessoal lá é uma regularização fundiária, não é um assentamento do INCRA, para que fique entendido. Lá tem 2.000 famílias e aí a gente está querendo fazer uma audiência pública para dar conhecimento a eles de um projeto chamado Curauá. O curauá é uma planta amazônica mais presente na calha do Rio Negro. Ela não tem doenças, pragas. Ela é uma planta rústica que dá uma fibra igual a juta e que não faz com que o homem adoeça dentro da água para tirar a juta. Então, eu acho que esse trabalho lá em Barcelos pode ser capitaneado por ti. Sim, eu tenho vários amigos, inclusive eu foi aprovado lá por indicação do presidente da Câmara o título de cidadão. Dr. Marlos, né? O Dr. Marlos é nosso amigo fraterno e é uma das pessoas que realmente se interessa por Barcelos. Então nós já estamos para encerrar a nossa missão de agora. Já passou 15 minutos. Temos 1 minuto, eu vou dar esse 1 minuto para o comandante Eduardo Reis fechar aqui a nossa parceria. Perfeito. Doutor Edinho, tanto Barcelos como São Gabriel tem um potencial riquíssimo, grandioso, então em todas as áreas, né? A gente apoia várias vertentes ali, no caso, o senhor falou de Juta, mas tem a Piaçaba ali em Barcelos, né? Sim. A gente tem um trabalho muito grande com a Piaçaba Marinho, que é a cooperativa dos piaçabeiros lá. E a gente vê a luta desse povo, né? A gente vê a luta, tanto o pessoal lá em São Gabriel também, que vive do extrativismo,
né? A população, eu tenho certeza que o BG está errado, porque se você vai andando no Rio, você vê gente brotando. Sim. E a nossa ideia é que Deus continue levantando pessoas igual ao senhor que apoiem, né, o trabalho de todos que estão envolvidos. Tu vais contar comigo em Brasília e nós estamos juntos. Tá é certo. Isso, Brasil. Comandante Eduardo Reis, experiente de Amazônia. Selva. Olá, a Prefeitura de Careiro da Várzea destinou quase R$250 mil para a reforma da Unidade Básica de Saúde Lucilene Batista do Vale, contratando a empresa PR Serviços de Reformas Prediais Limitada. O contrato foi assinado pelo prefeito Pedro Duarte Guedes em 8 de julho de 2024. A empresa tem capital social de 10,5 mil e está localizada em Manaus, atuando na reforma predial. O contrato inclui a emissão de nota de empenho pela Secretaria Municipal de Finanças e a publicação dos documentos necessários no Diário Oficial e no Portal Nacional de Contratações Públicas. Para mais informações, acesse agora mesmo poder.com. Até mais! Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com, com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento, tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Energia renovável na Amazônia. Um sonho ou realidade? Como desenvolver a cultura da energia limpa diante de tantos desafios logísticos na região ambientalmente mais vigiada do planeta? Então, essa dificuldade logística, rios, enfim, deslocamento, isso aí atrelada a soluções de armazenamento com bateria, com uso de bateria, que são também soluções que a gente vai estar trazendo para produzir aqui localmente, cara, é um benefício social, econômico, gigantesco. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Nos dias 19 e 20 de agosto, o Centro de Convenções Vasco Vasques Manaus será palco da Expo Segurança 2024. Grandes nomes da segurança pública estarão presentes, trazendo as melhores soluções e inovações para você e, claro, compartilhar ideias e experiências. Venha expandir sua rede de contatos, conhecer as últimas tecnologias e contribuir para um futuro mais seguro. Expo Segurança 2024, 19 e 20 de agosto. Garanta já o seu lugar. Fiquei 7 anos no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Posteriormente, eu ingressei na Academia Militar das Mulheres Negras, né? E passei 37 anos como oficial do Exército Brasileiro. Passei para a reserva e trabalhei alguns momentos aqui no Comando Militar da Amazônia e retornei para Brasília. Vocês veem que essa forja que o general passou durante a sua vida, 37 anos de caserna, não é para amadores. Eu sempre digo isso, general, porque quando se fala de Amazônia, as pessoas não têm noção do que é a Amazônia. E, dada a minha amizade com o Exército Brasileiro, tive e venho tendo essa oportunidade de visitar, de participar dos trabalhos que o Exército Brasileiro faz em toda a Amazônia, principalmente aqui no estado do Amazônia, onde nós temos 7 pelotões especiais de fronteira. É isso, general? 8. Errado. Nós temos na Amazônia como um todo 24 pelotões. 24 na Amazônia, mas no estado do Amazonas? No estado do Amazonas nós temos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Parabéns. Obrigado, general. Você vê que eu não faltei essa aula, general. Mas na Amazônia são 24 pelotões especiais de fronteira. E aqui no Amazonas, a gente tem um pelotão de Maturacá, que é na base do Pico da Neblina. Tá? Esse pelotão, até o outro extremo, que é o primeiro pelotão especial de fronteira de Iauareté, o senhor conhece bem, eu tive pelo menos em 3 das suas missões lá para Iauareté. O general é um amazônida presente. Essas operações lá em especial de Iauareté foram muito importantes para o Brasil, né, general? Na realidade, o Comando Militar da Amazônia, ele realiza operações em toda a sua faixa de fronteira. Não só foi aqui em Iauareté, mas nos demais pelotões, periodicamente, o Comando Militar da Amazônia realiza operações. Por acaso, nós estivemos lá em algum momento, né? Mas tanto do Maturacá, Ucuí, Tunuí Cachoeira, São Joaquim, Iauareté, Ipiranga, Vila Bittencourt, Estirão do Equador e Palmeira do Javari. Eu acho que já passamos de 7. Sim, passamos de 7, ainda não é? Nós temos operações regulares nessa área, tá certo? E isso é um trabalho que o Exército está fazendo sempre. Como nesse momento, o Exército está realizando atividades lá no estado de Roraima, né? Lá na Operação Catrimônio 2. Primeiro pelotão em Roraima. Não, é um pelotão, na realidade, é um comando conjunto que foi estabelecido no estado de Roraima para coordenar essa operação. Porque nessa operação tem um general de divisão chefiando essa operação. É o general Plácido, que foi chefe do Centro de Coordenação de Operações FCMA. Em razão da experiência que ele tem, ele está gerenciando essa Operação Catrimônio 2. Ele veio de Brasília para essa missão especial. Por quê? Porque envolve Marinha no Brasil, envolve Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro, naturalmente, e inúmeras agências. Então, o Ministério da Defesa... Essa experiência que ele tem no exercício da sua função aqui no Comando Militar da Amazônia permite que ele faça a condução dessa atividade que está sendo desenvolvida hoje lá no estado de Roraima. O general Franklin Berg, ele comandou a brigada, né, general, lá de... A primeira brigada de Infantaria de Selva. Eu tive a oportunidade de comandar em 2012, em 2010 e 2011, a primeira brigada de Infantaria de Selva em Roraima, né? E onde nós temos uma faixa de fronteira bastante extensa, 2.200 quilômetros, né? E diversos pelotões, 6 pelotões especiais de fronteira, subordinados ao Comando de Fronteira de Roraima, 7º BIS, né? 7º BIS. E foi uma experiência maravilhosa, conhecer um pouco da situação, né, da nossa faixa de fronteira e do próprio estado de Roraima. O Brasil não tem noção, o Brasil conhece a Amazônia através da mídia, do que falam-se a respeito da nossa região amazônica. Eu tive a grata oportunidade de ter conhecido, especificamente em Roraima, Surucucu. O pelotão especial de fronteira de Surucucu é uma coisa extraordinária, né, general? O choque teve várias operações por lá, pode dar esse testemunho com relação aos Yanomamis. Claro, o pelotão de Surucucu, ele fica localizado na Serra do Surucucu, a 1.000 metros de altitude. É um platô, né, general? Exatamente. E está no coração da terra de Yanomami. É um local onde se facilita o acesso da chegada de meios para os indígenas lá. Inclusive, nessa operação recente, a Operação Catrimônio 2, que está sendo realizada agora, na realidade, é a 4ª versão dessa operação de ajuda humanitária que o Comando Militar da Amazônia promoveu para beneficiar, junto com o governo federal, é claro, os Yanomamis. Né? E
todos os meios, ou grande parte dos meios que são deslocados para a terra de Yanomami, passam por Surigucu, Auaris, que é um pouco mais ao norte, é o pelotão especial de fronteira, e também o pelotão de Maturacá. Que também estão os Yanomamis, né? São todos localizados na terra de Yanomami. O senhor não sabe dessa informação ainda, mas eu vou passar para o senhor. Lá em Maturacá, eu sou tuxau honorário dos Yanomamis, me colocado pelo Tuxaua Jorge, que é o Tuxaua da região, né? Pela quantidade de colaboração que a gente tem feito lá na região, eu tive essa honra, Brasil, de fazer parte desse mimo, né? Colocado por eles lá. O senhor conhece bem porque o senhor esteve no comando do COP, né? Que é a chefia do Centro de Operações do Comando Militar da Amazônia. Hoje é Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia. É porque é um gerenciamento macro, envolve normalmente as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e inúmeras agências governamentais que vão atuar em proveito de alguma demanda que ocorre lá na área. O Brasil, de vez em quando, bate no Exército Brasileiro, dizendo que o soldado não tem o que fazer, que as coisas andam frouxas. É um equívoco do Brasil, que não tem noção da quantidade de operações que, na sua época, teve sob a sua gestão dentro do COP, né, general? Mas o Brasil precisa saber disso. Só agora, nessa nossa conversa informal, o senhor me falou a quantidade de operações que estão acontecendo de suma importância para a nossa soberania, né? Claro. Hoje em dia, em razão das facilidades da mídia, nós sabemos diuturnamente o que ocorre lá na Ucrânia com a Rússia, diuturnamente. E a cada momento nós assistimos um vídeo novo da região. Aqui no Brasil, nós não estamos em guerra, mas as Forças Armadas, particularmente na faixa de fronteira do Exército Brasileiro, está sempre presente e está fazendo operações. E ainda vai fazer mais operações esse ano. Nós temos inúmeras outras operações já previstas para esse segundo semestre, visando a coibição dos ilícitos transfronteiriços. Tá? E para isso há um movimento de tropas grande lá para a região, só que em razão das dificuldades de comunicação, né, nem todo o Brasil sabe do que está ocorrendo lá. Mas posso garantir que o Exército pode não ser visto, mas ele está presente. Está presente. Isso é extremamente importante para a soberania nacional. O Brasil precisa entender que cada pelotão daquele ali, que parece que está no meio do nada, ele tem a informação do que está acontecendo no seu entorno em função da sua população, sempre muito indígena, né, general? Que faz com que a pronta resposta sob o comando militar da Amazônia aconteça imediatamente, né? Certo. Felizmente, nós vivemos um momento sem muita tensão em grande parte dos pelotões especiais de fronteira do Brasil, graças a Deus. Mas a presença do Exército Brasileiro com as demais forças, quando necessário, é sempre oportuna. Havendo necessidade, em caso de alguma demanda, prontamente o Comando Militar da Amazônia desloca meios ou por aeronave da Força Aérea Brasileira ou por aeronave do 4º Batalhão de Aviação do Exército, sim, para prestar qualquer tipo de apoio nesses locais. Então, uma das minhas vivências com o general Franklin Berg foi a operação lá em Auaretê, a negociação com os indígenas. Na época, o senhor era presidente da FUNAI, né? E nós fomos lá para que o senhor pacificasse, fizesse a junção de todos. E Auaretê, ela tem pelo menos 10 etnias lá naquela região, naquele distrito. Os Dessanas, os Curipacos, os Tucanos, os Marés, os Tarianos, essas 5 que eu tenho uma relação mais forte. Mas tem 10
etnias lá. E o senhor pacificou, o senhor conseguiu que as coisas acontecessem para que a Comara fizesse o concretar daquela pista, que hoje é extremamente útil para nós. Nós temos uma pista lá em Iauareté que pousa jato, né? Exatamente. Podemos dar atenção. Na realidade, esse trabalho que as Forças Armadas fazem em proveito da nossa faixa de fronteira é muito grande. O Exército mantém os pelotões, a Força Aérea constrói e faz a manutenção das pistas por intermédio da Comara. Havia uma pista já extensa lá em Iauareté, só que, em razão da chegada do KC-390, havia necessidade da ampliação da pista. Sim, para que o KC-390 pudesse operar naquela região. E só que como é uma terra indígena, e havia na realidade, uma pedreira, que essa pedreira fornece os insumos para a Comara fazer o trabalho de asfaltamento, de concretagem da pista. Não havia uma discordância, vamos chamar assim, das lideranças locais para que a Comara pudesse pegar essa brita, essas pedras lá da pedreira e levassem para o local para a ampliação da pista de pouso de Iauareté. Né? Eu, no momento, estava como presidente da FUNAI, eu, junto com o brigadeiro da Força Aérea, nós fomos lá até o local conversar com as lideranças locais e o prefeito também, né, de São Gabriel da Cachoeira, para que pudéssemos viabilizar a liberação, a autorização para isso. Infelizmente, né, só teve sucesso eles viram que era para benefício da própria comunidade, como poderia haver uma evacuação aeromédica por intermédio daquela aeronave, né? Sim, sem dúvida. Eles concordaram, graças a Deus. Então, o general teve sucesso nessa missão específica lá em Iauareté e estava presente lá os vereadores, a Câmara Municipal toda deu apoio ao senhor também, Câmara de São Gabriel, e resultado disso é que hoje a gente tem mais uma condição de operação de selva. Eu quero agradecer aqui a presença do general Franklin Berg e dizer para vocês que a Amazônia é um assunto tão extenso que eu quero ver se consigo fazer a parte 2 dessa conversa com o general na próxima viagem dele a Manaus. Hoje ele sofreu aqui uma emboscada do bem, mas eu acredito que a gente tenha conseguido levar a informação. General, muito obrigado. Olha, estou aqui à sua disposição para a emboscada do bem. Muito obrigado. Falar sobre a Amazônia é um tema maravilhoso. É isso, Brasil. General Franklin Berg, Pedra 90. Um abraço a todos. Nos dias 19 e 20 de agosto, o Centro de Convenções Vasco Vasques Manaus será palco da Expo Segurança 2024. Grandes nomes da segurança pública estarão presentes, trazendo as melhores soluções e inovações para você e, claro, compartilhar ideias e experiências. Venha expandir sua rede de contatos, conhecer as últimas tecnologias e contribuir para um futuro mais seguro. Expo Segurança 2024, 19 e 20 de agosto. Garanta já o seu lugar. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com, com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento, tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Energia renovável na Amazônia. Um sonho ou realidade? Como desenvolver a cultura da energia limpa diante de
tantos desafios logísticos na região ambientalmente mais vigiada do planeta. Então, essa dificuldade logística, rios, enfim, deslocamento, isso aí atrelada a soluções de armazenamento com bateria, com uso de bateria, que são também soluções que a gente vai estar trazendo para produzir aqui localmente, cara, é um benefício social, econômico, gigantesco. Conversa Política com Álvaro Corrado, neste sábado, às 8h, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Nos dias 19 e 20 de agosto, o Centro de Convenções Vasco Vasques Manaus será palco da Expo Segurança 2024. Grandes nomes da segurança pública estarão presentes, trazendo as melhores soluções e inovações para você e, claro, compartilhar ideias e experiências. Venha expandir sua rede de contatos, conhecer as últimas tecnologias e contribuir para um futuro mais seguro. Expo Segurança 2024, 19 e 20 de agosto. Garanta já o seu lugar. Voltamos a apresentar o Segurança Agora. Agora é o seguinte, nós vamos falar sobre compra de imóveis. Você que não quer ser enganado por aquele vigário, aquela pessoa que quer vender uma casa e você não sabe como comprar, não caia no conto do vigário. Seja uma pessoa esperta e escute as palavras de Mário Albuquerque, que vai falar agora sobre tudo que você precisa saber para comprar uma casa de forma legal. Vamos lá, doutor Mário Albuquerque, o advogado da casa. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui, sou Mário Albuquerque, o advogado da casa. Hoje vamos tratar de 3 assuntos extremamente importantes para a sociedade. Um deles é justamente os contratos de gaveta, aquelas aquisições que aqui no nosso estado, no estado do Amazonas, nós temos praticamente 70% dos imóveis que tem nessa categoria. O outro tópico que nós vamos abordar vai ser a compra e venda dos imóveis com registro imobiliário. E mais à frente, no terceiro e último bloco, a gente vai falar sobre uma forma de aquisição de propriedade, ou seja, de regularização de imóveis, que vai ser a uso capião. Então, diante dessa questão, vamos fazer aqui uma seguinte pergunta. O que fazer para que eu possa comprar uma casa ou um imóvel que não tenha nem registro, nem escritura, não tenha nada, só tenha talvez um comprovante de água, talvez só tenha um comprovante de energia, talvez só tenha IPTU, e em alguns estados não tem nem isso, né? Então vamos lá. Com relação aos recibos de compra e venda, os contratos de gaveta propriamente dito, aquele onde o fulano vai na Caixa Econômica, financia um apartamento, depois vende para um terceiro, para um quarto, para um quinto, e aí sucederia aquela sequência de contratos de gaveta. E aquela questão onde também nos bairros, por exemplo, na Zona Norte, na Zona Leste, onde não se tem os documentos de propriedade, ou seja, não tem registro de imóvel nem escritura, as pessoas ficam naquela rotina, naquele hábito de fazer negócio através de recibos, de contratos, de cessão de direitos, de promessas de compra e venda, de compromissos de compra e venda, e aí por diante. Vamos lá. Qual seria a primeira pergunta que eu faria para alguém que quer me vender um imóvel? Ora, se alguém está querendo oferecer um imóvel para eu comprar e eu tenho interesse de adquirir e eu sei que ali não tem registro imóvel, no mínimo eu já tenho que apresentar um documento de compra e venda. Vamos dizer que ele apresente um recibo de compra e venda. Com esse recibo, vamos dizer lá, esteja lá Maria José, a poceira, a dona daquele imóvel, daquela benfeitoria. Ora, se lá está Maria José, eu vou verificar uma conta de água e verifico com quem está o cadastro. Vamos dizer que tem o nome de João. O que Maria e João têm ligação com esse imóvel? É união estável? São casados? Foi um inquilino? Então, tudo isso eu vou ter que... Eu peguei o recibo, peguei o comprovante de água, o cadastro de água, comparei com o recibo, né, verifiquei se é o mesmo nome que está no recibo e o mesmo nome que está no cadastro de água, vou ao cadastro de energia, verifico a mesma possibilidade, a mesma condição,
Depois vou ao IPTU. Observe, nós estamos no cadastro de água, luz e IPTU. Quando eu vou no IPTU, que já é um cadastro mais aprimorado, mais difícil de você manusear, de você alterar, é natural que esse prefeitura passou lá, fez uma vistoria, cadastrou e tinha o nome de alguém, né? E esse recibo está no nome dessa pessoa, a de luz está no nome dessa pessoa, opa, em tese eu tenho ali um imóvel que, mesmo sendo posse, mas já tenho ali meio caminho andado para a gente adquirir essa posse e essa executoria de forma segura. Mas aí tem alguns detalhes. Será que essa pessoa adquiriu isso quando solteiro, como casado, como viúvo, como divorciado? Então veja bem, se essa Maria José, que eu dei como exemplo, né, está lá como solteira, né, e aí depois ela passou a conviver com alguém em regime de estado ou até mesmo fez um casamento. Veja bem, a Maria José adquiriu como solteira, mas está vendendo na qualidade de união estável. É natural que esse tempo entre o solteirismo e a união estável pode ser que tenha sido feito algumas benfeitorias, que foi, no caso, pelo casal, né, pelos cônjuges, pelo casal que está ali morando, e você fez o quê? Ora, quem teria que assinar esse documento? É natural, dona Maria José, no exemplo que eu passei, que seria a proprietária estar no recibo, no próprio cadastro de água, no próprio cadastro de energia e também no IPTU, mas também o seu João também passaria a assinar. Por quê? Porque ele passou a contribuir com aquela posse. Assinaria, né? Mas vamos dizer que a dona Maria comprou como solteira e até então continuou na qualidade de solteira e vai vender como solteira. Naturalmente, ela assinaria o contrato de compra e venda. Aonde me dirigir para fazer esse contrato de compra e venda? Eu sempre digo assim, se você tem um advogado conhecido, ou se não tiver advogado, conheça um cartório, por que eu digo primeiro um advogado? Porque o advogado ele tem um conhecimento mais aprimorado nessa questão de redação de documentos particulares. Mas, paralelo a isso, você também pode procurar qualquer cartório de notas e procurar um oficial, o notário, ou alguém ligado ali à parte notarial e fazer esse recibo, fazer esse contrato de cessão de direito, fazer essa transferência, essa promessa de compra e venda e aí por diante. Mas temos um detalhe também. Se eu for ao cartório, né, e a pessoa que for atender não tiver a capacitação técnica suficiente, é natural que passa a ter um documento também um pouquinho defeituoso. Então, qual é a dica para você não cair, mesmo em um cartório, mesmo em um advogado, não ter esse problema? Não custa nada você tirar algumas questões básicas. Por exemplo, será que seria interessante eu tirar uma questão civil na jurisdição onde é o imóvel, no caso aqui no TJ do Amazonas, no caso se o imóvel é aqui no Amazonas, para saber se esse imóvel está sob litígio com alguém, né? Então, veja bem, no mínimo teria que, além de apurar essa questão de água, luz e IPTU, nós temos a questão de apurar a própria legitimidade da pessoa, a pessoa que vai vender, ok? Então, assim, essa era a dica do advogado da casa com relação à aquisição de imóveis sem documento, ok? Agora já aqui para Manaus para falar sobre os 148 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Fogo! Nós estivemos lá e vamos colocar agora todos os detalhes e todas as imagens que fizemos lá no evento de 148 anos do CBMAN. Vou colocar na tela. Olá, muito boa tarde para você, equipe do site Imediato, iniciando mais uma transmissão ao vivo, levando informações para você sobre tudo o que acontece aqui na nossa cidade. Nesse momento, a nossa equipe se encontra aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que comemora nesta quinta-feira, dia 11 de julho, 148 anos de fundação. A cerimônia, em alusão a essa data, acaba de ser iniciada com a leitura aí das autoridades que estão presentes aqui no local, principalmente do Corpo de Bombeiros, obviamente, e daqui a pouco deve acontecer a entrega do espadim. O que seria isso? É um rito, digamos assim, de passagem de alunos aí, oficiais, que estão começando a sua vida junto ao Corpo de Bombeiros agora. E esse rito aí de passagem, a entrega do espadim, é como se fosse uma
um procedimento de boas-vindas aí das novas tropas para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Nesta quinta-feira, somente nesta quinta-feira, teremos aí pelo menos 51 oficiais recebendo aí o Espadim, e daqui a um certo tempo, pelo menos outros 200 alunos estarão aí chegando para compor o quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, segundo informações do próprio comandante-geral, o coronel Alexandre Freitas, que conversou com a nossa equipe ainda há pouco, minutos antes da cerimônia começar, e você vai acompanhar agora na sua tela. E o Corpo de Bombeiros atuou em diversas ocorrências e, como você perguntou, para o futuro. Nós observamos que o mundo está passando por um processo de mudanças climáticas, né, com eventos extremos. E nós estamos cada vez mais preocupados, né, com essa situação e nos fortalecendo para se adaptar a essa nova realidade, para nos adaptarmos a essa realidade. Então, o foco hoje é em observação, aprendizado e capacitação do efetivo para que os próximos desafios sejam vencidos. Na cerimônia de hoje temos mais de 50 aí novos oficiais sendo, né, bem recebidos. Essa tropa que está chegando deve auxiliar muito agora nos trabalhos, é isso? Exato. Nós estamos com 200 alunos soldados em formação e hoje nós estamos entregando o Espadim, que representa o início da atividade da vida como cadete, realmente propriamente dito, superado um processo de adaptação, que é o período básico, onde eles passaram a exercer a atividade militar, a aprender da atividade militar, e com essa entrega do Espadim, simbolicamente, esses 51 militares, alunos oficiais, passam a iniciar um ciclo agora de aprendizado e capacitação, já com o intuito de formá-los oficiais daqui a 1 ano e meio. O que o senhor espera agora com a recepção dessa galera que está chegando? O que o senhor tem aí para o futuro com relação a essa turma que está chegando? É sempre muito bem-vindo o reforço, não é isso? Exato, a nossa tropa ela está um pouco já envelhecida e essa tropa nova, né, esses alunos novos, eles representam uma oxigenação da corporação, um início de um processo de mudança também, né, mudança até de geração, né, que uma geração está indo, uma geração nova, com novos recursos, com novos pensamentos. Ele sempre traz uma inovação também, acompanhando isso, uma inovação tecnológica, uma geração mais tecnológica, para enfrentar os desafios que tendem a ser maiores e cada vez mais exigentes, exigidos pela sociedade. Você acompanhou aí na sua tela a fala do coronel Alexandre Freitas, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que destacou aí a importância da atualização, né, da tropa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, do sangue novo aí, dos novos oficiais que estão chegando e que devem receber as boas-vindas por meio aí da entrega do Espadim nesta cerimônia em comemoração aos 148 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que acontece nesta quinta-feira aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Além disso, o próprio coronel também citou a importância da atualização, da aprendizagem com as mudanças climáticas que estão exigindo cada vez mais um preparo por parte aí das forças de bombeiros militares por vários pontos aí do planeta, não somente aqui do nosso país, que enfrenta casos graves aí como por exemplo, incêndios aí de grandes proporções e que acabam aí exigindo muito preparo das tropas. Nesse momento é feita a execução do hino nacional do Brasil e você vê nas imagens aí do meu repórter cinematográfico a cerimônia de comemoração aos 148 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Os alunos oficiais estão posicionados ali, já devem adentrar aí para receber o Espadim. Aqui atrás, mostra aqui os familiares aqui dos alunos, aqui atrás, esperando esse momento. É um momento muito importante, houve toda uma preparação aí desses alunos que acontece desde dezembro do ano passado e nesta quinta-feira eles recebem aí o Espadim como forma aí de boas-vindas
para compor a força aí do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. E com essas imagens aí do meu repórter cinematográfico, mostrando aí a cerimônia dos 148 anos de criação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, nós vamos encerrando mais uma transmissão para o site imediato. Você vai ver aí a entrada dos cadetes do Corpo de Bombeiros, exatamente esse momento, né? Nós vamos finalizar a transmissão com a imagem dos cadetes adentrando aqui no ponto da cerimônia, onde daqui a pouco eles devem receber o espadim, gente. O espadim, que é o sinal de boas-vindas aí dos alunos oficiais, um importante passo aí na carreira militar. Estes alunos, 51 alunos que estão recebendo o espadim nessa quinta-feira, foram aí chamados recentemente aí no concurso, né, convocados aí no concurso que foi realizado aqui no estado, e eles têm informação desde dezembro do ano passado. E você vai acompanhando aí na tela, o repórter cinematográfico vai mostrando para você o ponto aí exato dos cadetes que estão chegando nesse momento e, obviamente, receberão com muito louvor o espadim daqui a pouco, formando aí o seu muito bem-vindo, suas boas-vindas, né, ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. E você vai ouvindo aí o hino cantado por eles nessa data tão importante. Temos homens e mulheres compondo aí estes 51 alunos oficiais que estão chegando na tropa do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira e que já já devem receber o espadim como forma aí de serem oficialmente recebidos junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. E com esta imagem belíssima aqui ao fundo do recebimento aí das boas-vindas, né, da entrega das boas-vindas para os novos alunos oficiais aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que agora estão entrando aí no seu processo de formação, que já se iniciou em dezembro do ano passado. Nós vamos finalizando mais uma... E esse foi o programa desse sábado. Eu agradeço a todos vocês que assistiram as palavras do Dr. Edil Schroeder, do Dr. Mário Albuquerque, e também contemplaram todo esse aniversário, toda essa celebração que teve nos 148 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Eu aguardo vocês no próximo sábado, aqui mesmo, no canal 38.1 ARND TV. Até a próxima. Energia renovável na Amazônia. Um sonho ou realidade? Como desenvolver a cultura da energia limpa diante de tantos desafios logísticos na região ambientalmente mais vigiada do planeta? Então, essa dificuldade logística, rios, enfim, deslocamento, isso aí atrelada a soluções de armazenamento com bateria, com uso de bateria, que são também soluções que a gente vai estar trazendo para produzir aqui localmente, cara, é um benefício social, econômico, gigantesco. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com, com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento, tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465 7863.